Eu vou enviar o link para ti, Dinaí, para você também, viu, Salber? O link que é o link de certificados, que 1 hora depois a gente coloca, tá bom? Eu vou enviar por aqui, porque como eu vou estar aqui... Tá, mas eu não sou moderadora, né? Aí eu não tenho Não, vou mandar para a Dinaí, desculpa. Dinaí Professora, eu estou com dificuldade na minha tela, que eu estou Oi? no celular. Se alguém puder ajudar, eu estou com dificuldade na minha tela. Eu Então não estou conseguindo abrir para eu vou visualizar jogar todo mundo. para a Ana, tá, Ana? Você está me ouvindo, Ana? Está falhando para mim aberta e não está aparecendo todo mundo para mim aqui na tela. Vou jogar para você. Milena, me dá um oi rapidinho aí. Vou jogar para a Dinaí logo. Vou jogar para ti, tá, Dinaí? Tu copia esse link que tá aí e tu joga aqui daqui a 1 hora, tá? Vou jogar para você. Pronto, ele tá aí. Você vai copiar ele. Então. Thaís, você consegue identificar os cursistas surdas, as cursistas surdas, nos nomes, pelo nome? Aquele nome que eu mandei para você? Você mandou? Thaís Romano, né? Não, é porque temos duas Thaís, a intérprete e a professora. Então, a Thaís Romano é a nossa intérprete, e aí eu estou pedindo para ela identificar os cursistas, né, os participantes surdos. Ainda não entrou nenhum deles. Tá, tudo bem. Porque depois eu vou focar a tua, para ficar logo no início a tua, tá? Vou logo focar a tua. Essa lista, gente, ela é sempre na ordem, tá? Então, quando vocês quiserem procurar alguém, é sempre nessa ordem, tá? Eu vou fixar a tua, Thaís, tá? Para ser a primeira, viu? Depois, quando vocês trocarem, eu fixo a Joana, certo? Thaís, o teu sinal. Eu esqueci. Ah, tá. As meninas têm sinal, Thaís? Dinaí, envia para mim esse link de participação lá, de certificação para a Milena. Tá. Só para a Milena, para o PV dela, tá? Obrigada. Então, acho que já temos uma boa participação, né? Acho que a gente vai iniciar. Vamos iniciar, então, o nosso minicurso. Já são 18h05, como combinamos. Então, aqui já estamos com a presença de vários cursistas, integrantes do GEOPé, integrantes de alunos da EAD, integrantes de outros grupos de pesquisas, e também com a presença da professora Thaís Salber, hoje, que vai ministrar o nosso curso. E vou fazer uma apresentação dela, né? Vamos conhecer mais essa formação, esse caminho que ela faz, né? Onde que ela está, para nos inteirarmos um pouco quem é a Thaís, né? Então, podemos começar, né, Thaís Romano? Tá. Então, a professora Thaís Salber Carvalho, ela é doutora em estudos literários pelo programa da pós-graduação em letras, o PPGL, da Universidade Federal do Pará. Ela é graduada em letras, licenciatura em letras, com habilitação em língua portuguesa e inglês, e respectivas literaturas, pela Universidade da Amazônia. Professora de língua portuguesa da Rede Básica Estadual do Estado do Pará, pela Secretaria
de Educação, SEDUC. Professora formadora da UAB, da UEPA, do curso de Letras de Licenciatura EAD. Pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar Cairós, Estudos de Poética e Filosofia, NICEM, da UFPA. Um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Letras e Comunicação da UFPA, cadastrado também no CNPq. Pesquisadora da Rede Poética, grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Letras e Comunicação da UFPA, também do CNPq. Pesquisadora do LAESP, né? Linguagens Artísticas e Estilos Poéticos. É um grupo também vinculado ao Departamento de Língua e Literatura da Universidade do Estado do Pará, da LLT, cadastrado também no CNPq. Ela coordena nesse grupo a linha de pesquisa Pensamento Poético e o Imaginário Amazônico. Integrante da linha 3, Estudos de Literatura, vinculado ao grupo Geopeia, Grupos em Estudos de Linguagens e Práticas Educacionais da Amazônia. E é formadora do grupo de leitura dialogada do Geopeia também. Ela tem experiência na área de literatura, com destaque nos seguintes temas: literatura brasileira, teoria e crítica literária, teoria e crítica de artes, poética e pensamento hermenêutico, filosofia e literatura. Tem experiência também como professora formadora no PARFO, que é o Plano Nacional de Formação aos Professores. Ela ministra as disciplinas Arte, Cultura e Sociedade, o Texto Poético, Leitura, Interpretação e Escrita Criativa, é a disciplina Português Instrumental, atua como professora formadora na Casa da Linguagem, Fundação Curro Velho, ministrando as oficinas Produção e Interpretação de Textos, e Leitura, Interpretação e Escrita Criativa. Então, essa é a nossa formação e todo o percurso, né, de formação e experiência de Thaís Salbeck, que está conosco e vai iniciar, né, um mini curso. Fique à vontade, Thaís, agora é com você. Obrigada, Rita. Obrigada aí. Primeiro, quero agradecer ao Geopeia, né, por esse convite. Mais uma vez, né, a gente fazendo essa parceria, dialogando com todos os integrantes do Geopeia, não só com as linhas de pesquisa em que eu participo. É uma honra estar aqui, né, para mostrar um pouquinho desse mini curso, que é um resultado, assim, na verdade, é um experimento que eu estou fazendo após a defesa da tese, né? É um experimento que eu sempre quis fazer esse diálogo entre os dois contos, o Espelho, do Machado de Assis e do Guimarães Rosa, pela perspectiva fenomenológica ontológica, que é a perspectiva que eu atuo e pesquiso. E eu tive a honra de ser convidada pelo Grupo Geopeia, em nome da professora Rita, para poder inaugurar, né, essa pesquisa, essa fala aqui, né, com vocês aqui do Geopeia. Então, por isso, muito obrigada. Eu fiz uma pequena apresentação, um pequeno resumo, tentei elaborar, assim, a gente tem 1h30, né, vou falar com mais tranquilidade, porque sei que temos aqui surdos e interpretantes em Libras que vão, né, precisar de ter essa fala mais pausada, né? E eu vou agora apresentar esse resumo e dar início ao minicurso, tá? Então, vamos lá. Só um pouquinho. Eu acabei fechando. Bom, a partir de... Vocês
Vocês estão vendo a minha tela? Porque a partir de agora eu não consigo mais ver vocês. Alguém pode me responder? Alô? Estamos Rita, vendo, bem? vendo você. Tá, então bom. Então, esse minicurso faz parte do GeoPEA, né, a realização do grupo GeoPEA da UEPA, dentro do projeto Interação, Memória e Narrativas em Rede. O minicurso tem o título Especular-se, o acontecimento apropriativo, estudo dos contos O Espelho, de Guimarães Rosa, e O Espelho, de Machado de Assis. E aí eu trago de primeira duas citações, uma do Rosa e uma do Machado. Aqui já dá para a gente perceber a diferença que um conto vai ter do outro e como os dois contos vão se manifestar enquanto pensamento poético. Na verdade, o narrador de O Espelho diz: se quer seguir-me, narro-lhe não uma aventura, mas experiência, a que me introduziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos e esforços. Dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Aqui a gente está vendo que o narrador de O Espelho nos apresenta logo no começo, né, da sua narrativa, que ele vai passar por uma experiência de especulação, né, uma experiência em diálogo com o espelho. Machado de Assis, pelo seu narrador, o senhor Jacopino, diz o seguinte: o alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Tem uma diferença que a gente vai vendo nos dois contos, né, e que no final eu vou trazer para vocês, de como João Guimarães Rosa presentifica em sua poética a questão do especular e como Machado de Assis presentifica em sua poética a questão do especular, sempre lembrando que eu trabalho numa linha da fenomenologia ontológica, certo? Então, esse minicurso nasceu da ideia de pesquisar como é que a obra literária nos conduz, nós, leitores, a procurarmos-nos, questionarmos-nos e especularmos, ir em busca do que somos enquanto humanos em diálogo com a realidade, o mundo, que se mostra à nossa frente, fenômeno, em diálogo com nós mesmos, com o outro de nós e com o outro do outro. O método desenvolvido, que foi o método desenvolvido na tese, é o educar poético rumo ao acontecimento apropriativo. Esse método é fruto de uma pesquisa de doutoramento defendida em fevereiro de 2022, junto ao PPGL, o FPA, e faz um diálogo com a perspectiva fenomenológica ontológica, desenvolvida por Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, e pela Rede Poética, rede de estudo que engloba vários grupos de pesquisa de diversas universidades brasileiras, todos cadastrados no CNPq, e que tem como fundador e coordenador o professor emérito da UFRJ, Manuel Antônio de Castro, da qual também faço parte como pesquisadora junto ao Núcleo Interdisciplinar Cairós, Estudos de Poética e Filosofia. A estrutura do minicurso, eu pensei assim: no primeiro dia, que é o dia de hoje, eu vou apresentar a vocês o método educar poético e acontecimento apropriativo. Vocês vão precisar se apropriar desse método que eu sugiro enquanto tese, né, para poder seguir com o exercício de interpretação hermenêutica que a gente vai fazer juntos no segundo dia. Então, o método educar poético e o acontecimento apropriativo, ele diz o seguinte, que como, por meio de uma leitura dialogada entre texto literário e leitor, cujo movimento vigora na circularidade hermenêutica, e quem diz isso é o Gadamer, a qual conduz o leitor a se questionar enquanto ser humano, no momento mesmo em que está questionando a obra, a ir em busca de se conhecer.
Se conhecer no sentido de nascer, nascer junto com a manifestação da obra, renascer. Renascer enquanto humano em travessia, e com isso apropriar-se de sua humanidade em diferentes e inúmeras possibilidades de acontecer. Esse é o método. O espelho de João Guimarães Rosa, eu hoje pretendo apresentar um breve resumo da história presentificada por Rosa, retirando já alguns questionamentos da narrativa que servirão para o exercício de escuta interpretativa. E o espelho, esboço de uma teoria da alma de Machado de Assis, também pretendo fazer um breve resumo do conto, apontando semelhanças e diferenças entre este e a história de Rosa. Amanhã, no segundo dia, com base no método do educar poético e o acontecimento apropriativo, vamos iniciar um exercício de escuta interpretativa que visa muito mais questionarmos a obra e nos deixarmos conduzir pela escuta poética do ser da obra, ou seja, as questões que se manifestam no momento da leitura dialogada, do que meramente aplicar teorias pré-definidas ao texto literário. Esse apontamento de exercício de escuta interpretativa foi a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado. Nesse momento, todos os participantes, ou seja, no segundo dia, já tendo feito a leitura dos 2 contos literários e com a apresentação hoje do método, irão poder lançar questionamentos acerca das questões narradas e juntos, eu e todos iremos nos lançar ao abismo do não saber de todo saber, desvelando a verdade enquanto aléfia, a verdade que se manifesta enquanto fenômeno da obra, ou seja, o ser da obra. E com isso, nos apropriarmos também do nosso próprio ser em acontecimento. Faremos o método juntos. E agora eu começo o educar poético e o acontecimento apropriativo. O que seria o educar poético? Educar poético nada mais é do que o caminho apropriante para o existir. Ou seja, é apropriar-se do que nos é próprio, da nossa humanidade, em diálogo com a obra literária. Esse caminho de interpretação das histórias, consequentemente, de uma viagem travessia do próprio leitor viajante a consumar o seu destino, chegar a existir. A gente, às vezes, esquece que numa obra literária, uma grande obra, né, ela se coloca, como diz Bakhtin, no grande tempo, né? E, como diz Heidegger, é a obra de arte em acontecimento. Essa obra ela tem um tempo que é só dela, porque é o tempo do diálogo com o leitor. É nesse tempo que ela vai eclodir em manifestação. E é por essa eclosão que a gente, enquanto leitor, em diálogo com essa obra, vai questionar a obra, e essa obra vai nos questionar, fazendo com que a gente se construa enquanto ser humano. E construir não é chegar a um resultado final, mas é se perceber ser humano no entrecaminhar, ou seja, em travessia, infinitamente, até chegar ao nosso telos, que é a nossa morte. Mas que não é uma morte de findar, é uma morte que vai nos fazer renascer para outra coisa. A cada dia a gente está morrendo. Então, a obra literária, quando realmente a gente se doa a esse escutar da obra, acolhe as questões da obra, ela faz esse movimento do educar poético. Então, ao embarcarmos em uma viagem leitura pelas histórias escolhidas para este minicurso, o que eu pretendo é nos lançar, enquanto intérpretes, em movimento de acolhida, de um método de educar que, pelo questionar, vai nos conduzindo ao existir. E aí eu lanço 2 questões para que a gente possa pensar e responder depois. Só se existe no e pelo educar, este enquanto cuidado, cura do humano com o seu ser, certo? Mas qual é este educar que nos conduz ao existir? Segundo questionamento. Se estiver mesmo indo em direção ao tornar-se, apropriar-se, podemos lançar mais uma questão ao pensamento. A ideia de que o educar, o existir e o questionar fazem parte do círculo hermenêutico da viagem de procura do... Concordam? Gente, quando vocês quiserem parar, é só levantar a mão e alguém vai me avisar, e se quiser pontuar alguma coisa assim mais contundente,
É só pedir para as pessoas que estão monitorando o chat. Perguntas aleatórias para o diálogo depois, a gente pode deixar para o final, né, para que não seja tanto interrompido e a gente consiga finalizar essa primeira parte, tá? Muito bem. Educar poético, o que é isto? Esse tipo de pergunta é uma pergunta tipicamente filosófica, né? O isto, que está escrito em itálico nesse título, é o ser. Então, o que é o ser do educar poético? O educar poético, que lança a mão da circularidade hermenêutica enquanto processo de leitura e escuta da obra literária, em que, ao dialogar com a obra e questioná-la, o leitor passa a ser por ela questionado, tenta cumprir seu destino, tornar-se humano em travessia, ou seja, existir. Isso é o educar poético. Somos nós, leitores, intérpretes, críticos literários, professores da linguagem, em diálogo com o narrador daquela história, daquela obra, que devemos fazer um inventário interior de nossas vidas, né? No pólemos com a obra, no travamento do diálogo com a obra. E aí ir nos questionando acerca das questões que a obra estão se manifestando no aqui e agora da leitura. E aí sim, dá o salto mortal ao abismo do mistério do acontecer, em procura amorosa sobre quem somos, não somos, rumo às infindáveis possibilidades de existir. Então, ao mesmo tempo que a gente está questionando a obra, tentando entender por que determinado acontecimento está se colocando, está se manifestando, por que determinado personagem está agindo de tal forma, a gente também traz esse questionamento para a gente. Na verdade, essa questão da obra que se manifesta para a gente naquele momento nos questiona enquanto ser humano. Né? Nos questiona nos perguntarmos quem somos, quem não somos, faríamos assim, faríamos assado? Esse movimento de circularidade hermenêutica que o método do educar poético lança a mão. Educar, e aí eu trago aqui duas palavras, duas citações do Manuel Antônio de Castro no livro Educar Poético. Abre aspas. Educar é muito mais do que formar. É o manifestar o caminho que a cada um foi doado e assim chegar a ser o que já é, isto é, o nosso próprio. Esse caminho de vida se torna a narrativa de apropriação do próprio, do que nós somos. É o educar poético originário, em outras palavras. A palavra educar diz isso, ex ducere, do verbo latino, no qual o ex diz uma abertura de libertação, de possibilidades de se tornar livre. E o ducere diz o conduzir. Então, é conduzir a liberdade, em sentido ontológico, o que vai incluir tanto o espacial quanto o temporal, e também o ser, o acontecer do humano. Portanto, educar é o incessante conduzir para o livre aberto, para o não limitado, para o não sabido de todo saber. Pois é essa a nossa condição humana de viventes, que nos joga nos limites das nossas diferenças. Nós, enquanto seres humanos, conseguimos nos diferenciar de outros seres porque nos questionamos. Vivemos nos questionando a todo momento. Então, educar, em sentido essencial, é o aprender a pensar, como estado de espírito, nous, em que vive todo o pensador. O pensador, ele não é o mediador, não é o mero transmissor de verdades. Ele acredita na medida da mediação, que é todo educar. Ele também é um aprendiz. Isso quem fala é Manuel Antônio de Castro, no livro Educar Poético. E como é esse educar para experienciar-se? O educar é especular-se enquanto possibilidades de ser. Essa citação eu tiro da minha tese, que virou livro depois, O Viajar e Existir em Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa. E eu digo o seguinte, que esse caminho de vida, o educar poético originário, ele torna-se, portanto, a narrativa da apropriação do próprio, essa nossa travessia do existir para o tornar-se. Para que possamos chegar a existir de fato, devemos nos apropriar de quem somos, no manifestar da nossa verdade originária enquanto seres humanos. O que é nos apropriar de quem somos? É saber
o nosso resultado final? Não. É nos saber entre acontecer e ser a própria travessia poética. A gente não vai achar a resposta final. A resposta final é a morte pronta, né? A morte que vai nos findar enquanto seres humanos, né? Mas que vai renascer em outra coisa, certo? Não é isso que a gente está procurando, não é esse o educar, né? A gente vive na linearidade entre vida e morte. É essa travessia entre vida e morte que a gente está buscando. E se a gente trouxer essa travessia entre vida e morte em diálogo com a literatura, em diálogo com a obra literária, esse educar, ele se torna poético, né? Porque se torna ação originária do ser humano. Né? Poético vem de poiem, poieses vem de poiem. Poiem é a ação originária do humano, né? Numa perspectiva fenomenológica. Tá? Cada momento da nossa vida é uma oportunidade de caminhada rumo a gente corresponder ao nosso destino. É preciso não apenas que olhemos, mas principalmente que nos direcionamos o olhar para o ver de fato. Voltemos os sentidos para o auscultar, não ouvir barulho, nem ruído apenas. E elevemos o nosso pensamento a meditar os momentos em cada uma das oportunidades que chegam até nós, para o que está para além do meramente superficial e aparente, passageiro, incompleto. Pois existir nada mais é do que a caminhada de procura, de realização da nossa plenitude do que somos. E já recebemos desde sempre para ser. Existir é também apropriar-se do próprio. E digo mais, existir é nos doarmos a linguagem, enquanto obra poética. Educar poético, portanto, é existir. O educar seria, então, uma manifestação de toda a palavra, de todo o corpo, de todo o rosto, de todo o sentido, do destino que se reconhece mistério e liberdade. O educar é linguagem. E o que seria esse poético do educar? O poético aqui não tem nada a ver, pelo menos nesse estudo, com apenas um estilo de linguagem, ou mesmo um gênero literário, ok? Devemos pensar o poético como a tentativa mais radical de nos livrarmos da terminologia metafísica atributiva e libertar-nos para a luz do inaugural, do instante poético do fenômeno em que nos compreendemos já vivendo. É como a gente olha pela primeira vez algo extraordinário, ou que a gente olha pela 10ª vez algo que naquele momento se faz extraordinário, que nunca tinha visto. Isso é o poético do educar. É esse libertar da luz inaugural. O poético é a paixão pelo viver e seu sentido é sempre novo, sempre inaugural, sempre desafiante para ser experienciado, porque é questionador. O poético, meus caros, é a essência do agir, a qual vigora a partir do sentido do ser e vai se manifestar em nós quando nos abrirmos para o pensar. O poético, o que é isto? Mais uma vez eu repito, poético não é gênero literário, não é poesia. Poético é a essência do ser humano. É sempre o diferente, é o nada criativo, é a folha em branco. É a rede do pescador que o que mais importa são os buracos em branco do que os nós dados pelas linhas. É a identidade, porque ali eu vou construir o meu agir originário. Desse modo, as novas grandes obras de arte operam no poético. As novas e as velhas. Por que eu não coloquei velhas? Porque toda obra, toda grande obra de arte está no grande. Então, o poético consiste sempre no mergulho do que somos como projeto humano e destino enigmático, porque somos o enigma, o mais enigmático dos enigmas de realização. Isso é o poético, onde o conhecer, ele sai do epistemológico, mas ele vai para o ontológico,
para o originário, para a manifestação do que se está dando a ver no aqui e agora. Porque o essencial não é conhecer pelo estético. Isso é apenas o estético, é a forma. Mas eu quero chegar a ser o que eu conheço. Eu quero chegar ao meu agir poético. Então, por isso que o agir, ele jamais vai ser mecânico, ele jamais vai ser funcional, ele jamais vai ser analítico, mas ele vai ser a realização no e pelo sentido da compreensão de sentido, uma compreensão que precisa de escuta, precisa de acolhida, precisa de silêncio, precisa de questionamento, tanto do ser da obra quanto do seu ser. Por isso, poiesis diz a essa energia de sentido e compreensão. A palavra grega, poiesis, só um minuto. A palavra portuguesa, poesia, em sentido amplo, não diz originariamente uma atividade cultural entre as outras. Nai, pela poiesis, é o próprio real, mundo, se destina no homem e para que este o realize uma plenitude que o próprio real por si não realiza. E como é que a gente faz para que a poiesis faça sentido no homem e faça com que a gente consiga realizar o real? Pela linguagem. Por que eu digo, então, que uma obra de arte, uma obra literária, não é mera representação da vida, mas a reapresentação da vida? Não é mimesis enquanto imitação, mas mimesis enquanto criação. Ficção não é mentira. Ficção, o ato de ficcionar, fingere, é o ato de modelar, é o ato de criar. Então, isso é a poiesis. É assim que a gente consegue dar sentido ao real que se apresenta numa obra de arte. Porque somos doação da linguagem. E é pela linguagem que a gente realiza mundo, realiza sentido e nos realizamos enquanto seres humanos. É na e pela poiesis que o próprio real se constitui como linguagem, mundo, verdade, sentido, tempo, história, em qualquer cultura, e mais, em ser humano. O especular, rumo ao tornar-se, ele parte do método do educar poético que vai nos conduzindo a nos questionar, a nos especular. E por isso nós somos lançados ao existir. Nós somos lançados ao existir, mas se a gente breca, se a gente freia, e se a gente começa a procurar respostas fechadas, a querer tatear um chão para nos segurar em alguma teoria, ela foge. O que a gente tem que fazer é como Riobaldo fala, viver carece de ter coragem. Carece de ter coragem de se lançar ao abismo do não saber. O saber é muito fácil. Ele está colocado, ele está escrito. Mas e o não saber de todo saber? Ele vem pelo especular. E é a obra de arte que faz com que, e aqui no nosso caso a obra de arte literária, a linguagem literária, que faz com que esse movimento de espelhamento entre as nossas questões e as questões originárias da obra literária, durante a narrativa, vão se desvelando, vão se manifestando em busca de responder à questão central. E aqui, a questão central das duas histórias escolhidas. Qual seja, você chegou a existir, que está colocado em palavra na história de João Guimarães Rosa, na 11ª história, O Espelho, que é a história do meio. E colocada na de Machado de Assis, apenas subentendida, na verdade. A gente vai ver isso amanhã. Para entender este especular-se enquanto acontecimento apropriativo, é preciso recorrer ao mito. Todo narrar é mítico, e todo mito é a linguagem sagrada do ser. Nós, seres humanos, narramos desde o momento em que nascemos. A gente está narrando o mundo. Aí temos aí a linguagem oral, a linguagem do sentido de olhar as coisas e, pela linguagem, dar sentido às coisas.
E é essa linguagem sagrada do ser, né, dentro dessa perspectiva ontológica, que vai nos constituir enquanto seres humanos. Nós somos humanos porque somos doação da linguagem. Já disse o Heidegger, em Caminho à Linguagem. Não é o contrário. Não é o humano que detém a linguagem. Ele só é humano porque ele é doação da linguagem. É pela linguagem que ele se faz humano. Então, eu jogo mais uma questão. Por que não conduzir esta viagem travessia que eu estou propondo a vocês, levando em conta que a questão central de toda obra literária é o de espelho entre o educar poético e o existir? Então, por que a gente não conduz esse experimento de minicurso nesse jogo de espelho? O educar poético é existir e existir é educar poético. Os perguntar rumo ao tornar-se ainda. E aí vem a questão da leitura. Ler, eu sempre digo aos meus alunos, ler não é apenas juntar palavras, não é juntar frases, não é fazer um entendimento apenas de um parágrafo. Ler é alimento. E ler uma obra literária, para que eu possa conseguir ler uma obra literária, eu preciso me doar a essa obra. Né? Eu preciso auscultar essa obra. E ler uma obra literária, tendo como método educar ético, nos levará ao especular. Isso é ler. A questionar tanto a nós mesmos, quanto a realidade, que naquele momento está se mostrando à nossa frente. Quanto a nossa relação com essa realidade. Que relação é essa? Ok, eu estou lendo um livro, eu estou lendo um conto, esse conto está se manifestando para mim enquanto obra poética, está me lançando questões, mas que questões são essas? Qual é a realidade que eu estou vivendo aqui? E aí eu falo do contexto, qual é essa realidade que está se manifestando nesse momento, que vai ser uma realidade diferente amanhã, ou daqui a determinada hora? E como é que eu lido com essa realidade? Isso é acontecer apropriativo. Assim eu consigo ler uma obra literária e realmente fazer o acontecimento apropriativo rumo ao tornar-me. E o que é o tornar? Existir, mas não findar. Apropriar-se poeticamente do que somos é iniciar essa experiência de transcendência ao existir. Sair dessa vida vivida no comum, passar por uma ação de regeneração, de volta às origens. E não apenas como filologia, como algo hermético, às vezes fechado. Não, mas nos entendermos enquanto origem de todo sentido de mundo por meio da doação à linguagem. Nós não temos a verdade, mas é a verdade que se manifesta em nós, seres humanos. Por quê? Porque somos doação da linguagem. E João Guimarães Rosa, em Tutameia, as histórias, já dizia: se viemos do nada, é claro que vamos para o tudo. O ato de ler enquanto especular-se é, portanto, percorrer esse método do educar poético e nos colocar frente a frente com essas questões, que vão nos solicitar escuta amorosa. Quando eu falo de amorosa, quando eu falo de amor, eu não estou falando apenas desse amor caricatural, vamos dizer assim, que está colocado, desse amor ordinário, mas do amor originário, o amor de Eros, que é aquele amor do cuidado de si. Então é a escuta cuidadosa, a escuta de acolhimento, a escuta meditativa. É essa escuta amorosa que eu falo. Para que também possamos passar por essa ação poética de transcendência, que nos aproxima de nós mesmos e nos lançar ao existir. Então eu posso dizer que ler é existir. E mais uma vez em Tutameia, Guimarães Rosa fala: o livro pode valer muito mais que nele não deveu caber. Porque não é no que está escrito, não é no sabido, é no não sabido de todo saber que está o nosso caminho para o existir. Para chegarmos ao tudo, meus caros, é preciso partir do nada, da flor pelágica, no nada, do brilhante e polido nada, da desfigura que irá renascer
em débil cintilação, radiância. E aqui eu trago uma citação do Espelho de Rosa. Mergulhar no enigma que é o ser humano requer escuta. Solicita nos trazer para o pensar tudo o que o mito de Narciso insinua. Rosa nos presentifica com a sua poesis, nos colocando frente a frente ao espelho de Narciso. E não há um Narciso subjetivo, um Narciso sujeito representativo, que vai se enamorar por ele mesmo, mas é um Narciso que extrapola aquela condição ordinária do humano. E que de tanto ficar maravilhado com essa condição extraordinária e não mais ordinária, morre para renascer enquanto flor pelágica. No mito de Narciso, né, eu não sei se todos conhecem o mito, eu vou contar um pouquinho, rapidamente, mas Narciso, ele era um menino, ele nasceu um menino lindo, né, de uma beleza assim, extraordinária. E todo mundo, todas as ninfas, as deusas, se apaixonavam por ele. Tanto homens quanto mulheres. E ele ignorava isso. Então, Narciso, na verdade, ele ignorava Eros, ignorava o amor. Né? E tinha uma arrogância por isso. E um dia foi jogado um feitiço para ele. Né? Narciso, quando se visse no espelho, ele ia ficar tão encantado com ele mesmo que ele ia sentir a mesma dor do não amor. E foi isso que aconteceu. Na região onde Narciso morava, tinha uma fonte, que não era uma fonte de água parada, era uma fonte de água que corria, de um rio que corre. Que ninguém chegava perto, né? Que os pescadores, os lenhadores, os guardadores de perto com seus animais. Tinham medo de chegar perto dali. Narciso, uma vez caçando, se sentou perto da fonte, sem saber que era a fonte, e foi tentar beber água, porque estava com muita sede. Quando ele se viu no espelho refletido naquelas águas, ele não conseguiu se reconhecer. Porque ele viu uma pessoa, para ele era uma pessoa completamente diferente. Uns olhos, um ser mais lindo de tudo que ele já viu na vida. E quando ele ia chegar perto dele, a imagem borrava, porque a água vai borrando a imagem. E ele ficou se sentindo rejeitado, como ele fazia com as outras pessoas. E ele se questionava o tempo inteiro: poxa, por que que você não me aceita? Por que que eu, que sou tão bonito, que todos dizem que são tão bonitos, não me aceito? E você não me aceita, e que eu não aceito, estou aqui na sua frente e você não me aceita. E tentando desesperadamente chegar àquela figura maravilhosa que ele estava, ele foi definhando. Ele não conseguiu nem beber água e ele morre. No lugar que ele morre, junto à fonte, nasce uma flor azul, a flor pelágica. Para o mito, aquela flor é o originário da criação. Essa é a história do Narciso. Né? Narciso tem como oposição, então, o questionamento de ficar frente ao rio que o espelha. A palavra espelhar, ela vem do verbo latino speculare, por meio do substantivo speculo, formando as palavras espelho e especulação, com sentido de reflexão. Mas o que o espelho Sumiu. Putz. Olá. Caímos, foi? Sim. Acho que foi a conexão da Rita, que ela sumiu primeiro, Thaís. Espera um pouquinho para ela voltar.
Oi, gente, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Dá para te ouvir, mas a gente não te vê, tá só uma imagem. Cris? Gente, a Alô? professora, a conexão da professora Thais Salber, ela caiu, então ela está aqui, né? Só a imagem dela, ela já vai retornar. Ela está aqui, vocês conseguem me ouvir? O que eu tenho que fazer? Tem duas questões aí no chat, né? Está ouvindo, Thais, ela? Eu estou ouvindo ela, só não a imagem saiu. A imagem da câmera dela e dos slides saíram. Você está ouvindo, Thais? Vocês estão ouvindo, gente? A professora Sim, Thais, ela está aqui. dá para ouvir, só não para vê-la. Oi, gente. Não estou ouvindo a Rita. Vamos ver o que foi que houve. Eu não estou ouvindo nada. Mas eu não estou ouvindo vocês. Alguém está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo todas. Pronto, ela Oi, Thaís, está voltando, né? Voltou, só falta agora a apresentação. Estamos te vendo, Thaís. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Bom. Mas não estão me ouvindo. O que eu faço? Eu volto? Eu vi que tem algumas questões aqui no chat. Podem usar o som de vocês. Gente, vocês podem usar. Vocês estão ouvindo a professora? Alô? Eu estou Rita de ouvindo. Nazaré. Não Sim, estou te ouvindo, estamos meu ouvindo. amor. Oi, Thaís, estou te ouvindo aqui. Também Eu não estou. Vendo e consigo ouvindo. ouvir ninguém, na verdade. Estou vendo e ouvindo também. Eu acho que eu devo sair e voltar, não é melhor? Sim. Eu estou vendo a senhora, professora. Estou vendo e escutando sua voz. Eu vou perder o chat? Sim. Alguém sabe se ela sair, ela perde? Se ela perder, É só por ela como apresentadora novamente. Eu? A Rita precisa me colocar como apresentadora de novo.
Ok. Você está me ouvindo, Thaís? Agora sim, meu Você amor. consegue Agora ouvir? tá, consigo. Eu vi que tinha duas questões Está aqui, faltando se abrir o seu som. O seu som não está aparecendo. Não mas está ativado. ele tá aberto aqui A para imagem mim. está ótima. Eu estou ouvindo ela. As questões estão todas postas aqui. O som tá aberto. Eu estou lhe ouvindo. Será que está ouvindo? Tô ouvindo a Thaís Romano. A Pois Rita é. de Nazaré que não está me ouvindo. Bom, eu vou responder aqui essas questões antes de voltar, né? Eu vi que tinham duas questões da professora Cristiane. Na verdade, 3, né? Professora Thaís, podemos dizer que a sua proposta de educar e se especular seria experienciar as questões que são nossas, mas também são do outro, que, como nós, experiencia o mundo em um tempo e espaço onde as experiências coletivas são vivenciadas na e pela linguagem, tais como as narrativas caluniosas, os discursos falaciosos, os argumentos fundamentalistas, que justificam preconceitos, misoginia, racismo, destruição da floresta. A poética ontológica, assim como a abordagem dialógica da linguagem, surge no contexto do questionamento sobre o pensamento positivista? Eu acho que sim, né, professora Cristiane? Esse educar poético, ele, na verdade, nos coloca frente a frente com o sujeito, com o ser, né, com o humano, e todas as suas manifestações de linguagem, né? E por essas manifestações de linguagem, nós vamos nos questionando essas manifestações, e com isso tentando nos formar, tentando nos apropriar-nos do que somos frente a essa realidade que nos mostra, né? Não justificam preconceitos e misoginias. Eu acho que aí é um pensamento pequeno, é um pensamento que não medita, né? Argumentos fundamentalistas, argumentos caluniosos, narrativas preconceituosas, racismo, é um movimento que apenas vê a identidade, né? E que não vê a diferença de toda a identidade. Dentro da minha perspectiva, eu já ia até chegar nessa questão sobre a identidade e a diferença no educar poético. Temos uma identidade, nós todos aqui, somos seres humanos, né, em construção, mas temos diferenças. Por quê? Quais são as diferenças e como se dá essas diferenças? Cada um de nós, seres humanos, dessa identidade do humano, vai se realizar frente à realidade que é colocada de maneira diferente, né? E isso não quer dizer que, por eu ser diferente, pelo outro ser diferente, eu tenho que aniquilar tudo que é diferente de mim. Pelo contrário, eu tenho que me abrir para escutar as possibilidades de acontecimento do ser humano. Esse é o educar poético. O educar poético, ele não fecha para apenas uma verdade, ou um conjunto de verdades de um grupo, de uma ideologia, de uma seita, né? de uma teoria, de uma episteme. Não. Ele pega tudo isso e, naquele momento de manifestação, né, ele vai tentar se colocar frente àquelas possibilidades, né, e se fazer possibilidade de acontecimento, sem negar o diferente. O educar poético não nega o diferente. Pelo contrário, ele constrói a identidade através das diferenças. Tá? Não sei se eu respondi. Bom, eu acho que era essa uma das perguntas mais contundentes. Eu vou voltar aqui a compartilhar a apresentação, ok? Da onde eu parei. Eu acho que eu parei aqui sobre a questão do mito de Narciso, né? Falando um pouco do mito, da história do mito. Mas eu vou andar para frente aqui, então, tá? Então, eu contei um pouquinho sobre a história, mas vamos lá. Narciso, né? Ele tem como posição o questionar. O Narciso não morre
porque ele apenas se acha bonito, apenas vê a beleza infindável do seu rosto. Na verdade, a morte de Narciso não é aquela morte que leva ao final, mas é a morte para um renascimento de algo novo, pelo questionamento, que fica frente ao espelho em movimento, ao rio do espelho que se movimenta. Né? Então, essa palavra espelhar, que vem formado do verbo latino speculare, né, por meio do substantivo speculum, forma as palavras espelho no sentido de reflexão, de meditação, de pensamento que medita, né? Que medita e que entende que uma identidade é construída por meio das diferenças. Ou seja, nós, seres humanos, somos infinitas possibilidades de acontecimento. Já dizia Riobaldo, o diabo não há, o que há é homem humano travessia. Essa frase resume o que eu quero dizer da condição ontológica do ser humano, na perspectiva da fenomenologia ontológica. O que é essa constituição ontológica do ser humano? A gente vai ver aqui na frente. Tá? Então, o que o espelho implica? Reportemos-nos ao transcendente. O espelho, ele possui um centro, certo? Que é o núcleo central, é a luz que pelo espelho se reflete. Se a gente se olha no espelho, depois que a gente para de olhar para o externo, a estética, a gente começa a olhar no meio do nosso olho. Quem faz essa experiência, né, com essa história, o espelho, que é uma experiência que ele propõe, é difícil ficar mais do que 1 minuto olhando para o fundo do seu olho. É ali que está a luz que o espelho vai refletir. É por ali que eu vou começar a me procurar. É nela, nessa luz, e por ela, que também refletimos. E, portanto, meditamos, auscultamos, pensamos no sentido do pensar que permite ver o não visto. É essa experiência que passa o narrador de O Espelho e que não vai passar o narrador de O Espelho de Machado de Assis. O Espelho de Guimarães Rosa, o narrador vai passar por essa experiência de ver o não visto, chegar ao nada. O Espelho de Machado, a gente vai ver que ele não consegue fazer isso. Por quê? A gente vai interpretar amanhã. Ok? Vamos para frente. Outras 2 questões esse espelho do mito de Narciso vai apresentar, que é a questão da imagem e da representação. Tá? Essas 2 questões vão conduzir para todo e qualquer ser humano. O que é identidade? Pronto. Chegamos aí à questão que a professora Cristiane colocou. O que somos enquanto humano em diálogo com os outros humanos e com o mundo no qual habitamos? A gente precisa aniquilar o diferente ou a gente precisa entender que nós, todos seres humanos, somos possibilidades de acontecer no tempo e no espaço? É no e pelo diálogo com o espelho que melhor podemos compreender o limite de todo não limite do existir do humano. Dialogar com o espelho não é um dialogar do eu frente ao espelho. Essa metáfora do espelho é, sim, exercitar a árdua disciplina de escutar as nossas inúmeras, escutar, ver, perceber e meditar as nossas inúmeras possibilidades de acontecer enquanto humanos. E não adianta a gente brigar com elas, porque a gente vai acontecer. Senão a gente vai ficar rancoroso, cheio de ansiedade. A gente precisa nos doar a essas possibilidades. Isso não quer dizer relativizar a humanidade. Isso quer dizer que nós, seres humanos, somos acontecimento, como realidade, mundo, linguagem, obra de arte, obra literária, é acontecimento. É, portanto, aí que acontecem as diferenças. Isso já é aprender a pensar. Quando se aprende a pensar, se questionando, se especulando, se olhando no espelho, a gente consegue acolher o diferente. Quando aprendemos a pensar em diálogo com a gente mesmo, com os outros de nós e com os outros seres humanos, e com os outros dos outros seres humanos,
lermos-nos, escrevermos-nos, conhecermos-nos, assim obtemos o nosso máximo desempenho rumo ao existir, já disse Manuel de Castro. A questão da identidade e da diferença, eu falei que eu chegaria aqui. Eu pergunto a vocês, o que acontece, por exemplo, todos os dias quando a gente se olha no espelho? Ok, acordo de manhã, certamente, me olho no espelho, me reconheço. Tenho uma pessoa. De um dia para o outro, a gente muda. Alô? Oi? Alô? Alô? Tudo certo? Pode continuar, Thaís, está tudo certo. Então, mesmo que não atentemos, assim, certamente mudamos de um dia para o outro. O tempo passa, não só lá fora, mas para as outras coisas, mas passa em nós também. Entretanto, somos o mesmo, mas diferente. A gente muda. Mesmo que não atentemos, nós somos iguais ao que éramos ontem. Não somos iguais ao que éramos ontem, já somos diferentes. Entretanto, apesar de diferentes, continuamos os mesmos. E isso acontece com todas as pessoas e com todos os seres. Tudo está em mudança, mas também tudo permanece. Porque temos aí a questão do acontecimento originário, enquanto linguagem. O que permanece nas diferentes coisas que não cessam de nascer e perecer e renascer, regidas por esse jogo de vida e morte, conjugado pelo tempo, é o quê? É a identidade, mas que aceita as diferenças. A identidade que não aceita a diferença se chama fundamentalismo, se chama o narcisismo, que não é o narciso do espelho originário. É o narcisismo que apenas vê o seu próprio umbigo e não vê o diferente do outro. O especular-se que nos conduz ao tornar-se, aqui a gente vai adentrar a mais bela e misteriosa experiência humana. É o especular-se. E o narrador de O Espelho de Rosa diz: eu reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Porque o nada é a folha em branco. O nada é a abertura, a clareira para as possibilidades de acontecer. Então, quando o nada se manifesta, já existe aí um milagre que a gente não está vendo. Já existe aí um acontecimento. Já existe aí milhões de acontecimentos de possibilidades de ser. E a importância de uma obra literária, de uma obra de arte, de uma grande obra de arte, é essa. Nos fazer questionar, nos fazer especular, para que, chegando ao nada, possamos acontecer enquanto seres humanos. O impulso para se conhecer se dá mesmo no homem, que por sua origem, por sua condição, desde sempre está projetado, lançado em presença à procura. A gente está o tempo inteiro se procurando, se questionando. E ao buscar a verdade, aquela verdade manifestativa, não a verdade judicativa, aquela verdade contrária do falso, né? O falso é verdadeiro, mas a verdade que se manifesta em travessia viagem, ou seja, durante o percurso da nossa vida, o homem vai ao encontro da sua finitude, da morte. E 3 aspectos fundamentais nos apresenta o mito de Narciso, tá? Acerca da condição ontológica do humano que nos presenteia esse mito. Narciso, quem é Narciso no mito? Somos nós, humanos, é a identidade. Quem é o espelho? É a fonte de Narciso, que espelha o outro, o diferente, porque Narciso não se reconhece, é a diferença. Na verdade, o que está refletido ali não é o Narciso que ele conhece, mas é o Narciso, ele, a outra possibilidade de Narciso que ele não conhece ainda e que ele precisa especular. E em travessia, o homem encontra a morte do que já foi, ou seja, do velho, daquilo que não consigo mais ser. E lanço-me a conhecer as possibilidades de vir a ser outra coisa. Isso é existir. Isso é apropriar-se do próprio. O mito de Narciso, portanto, podemos dizer que é a imagem questão, ou
em outras palavras, é a metáfora da manifestação dessa verdade manifestativa. O mito de Narciso, o especular-se, o espéculo, trata-se, então, da questão da verdade, da busca dessa verdade. O que seria o espelho, se não a abertura para a identidade da diferença, que vigora no horizonte do se especular do espelho? A imagem que reflete o espelho vai levantar uma questão. Quando a gente está se olhando, qual é a imagem verdadeira? A do homem que se vê ou aquela refletida no espelho? Essas imagens são uma só ou são duas imagens que se completam? O que se vê no espelho é, de fato, uma imagem real? Essas três questões, elas vão servir para o nosso exercício de interpretação de amanhã. Ok? Então, qual é a imagem verdadeira? É a que está refletida ou é a que eu sou, eu, Thaís, aqui? As imagens, tanto a refletida quanto a minha, elas são uma só ou elas se complementam e se completam? O que eu vejo no espelho da minha imagem real é uma máscara de mim. Esse é o exercício do especular que uma obra de arte e uma obra literária vem conduzir nesse método do educar poético. E aí, eu trago juntar as discussões e aí terminar a minha fala, e aí agora eu quero que vocês falem, esse breve resumo. Eu joguei várias questões a vocês. Tá? Lancei questionamentos que vão servir para que a gente possa fazer esse exercício de interpretação. Mas eu vou dar uma breve resumida, uma pincelada das duas histórias. O Espelho de Guimarães Rosa é a 11ª história de Primeiras Histórias, que foi publicada em 1970. E esta história, ela traz a pergunta central do livro, que toda a arquitetura do livro vai tentar responder. Todas as outras histórias do livro vão tentar responder de formas diferentes, tentando chegar a existir. Certo? E por que não dizer que toda a humanidade se pergunta a mesma coisa? Você chegou a existir? E te colocam. O narrador, ele vai nos contar e contar ao interlocutor um fato que já aconteceu, ou seja, é a mesma questão do Riobaldo, é um narrar para se conhecer. E naquela época ele não entendia, mas a partir de agora que ele está narrando, e olha aí a questão do mito, da palavra sagrada, da tradição oral da narrativa. Narrar para se conhecer, buscar da memória, né? Ele vai narrar essa história da experiência acerca dos mistérios do olhar-se no espelho. Primeiramente, ele tem um tom ali racional e indutivo, é meio jocoso, né? Só que durante a narrativa, esse narrador vai retirando as máscaras que foi colocando a cada etapa para tentar corresponder a uma vida vivida no comum, sem se especular, sem se questionar. De início, a história já nos lança uma pergunta. Se sabemos o que é um espelho. Opa, como assim? O que é um espelho? Eu sei o que é um espelho. Será que a gente sabe mesmo o que é um espelho? Além daquele objeto comum que olhamos para a nossa imagem, o narrador ainda se mostra um homem envolto por um pensamento racional e científico, mas que já vai dando pistas de que irá passar por alguma transformação. O narrador vai nos dizer que essa experiência pela qual passou foi muito além, vai muito além das questões da física, transcende para o sobrenatural. Ele chega à questão do sobrenatural, para o mistério sagrado da physis. Physis a gente pode entender com toda essa realidade eterna de nascividade que acontece a todo momento, né? É o dia e a noite que vão nascendo e renascendo. Isso é o que a gente pode chamar de physis. O narrador também nos convida a meditar, ou seja, aquele pensamento meditativo do acolhimento das palavras, da linguagem, sobre o que aparece no que nos olhamos frente ao que de fato somos. O que nós somos? Será que conseguimos realmente captar, nem que por alguns instantes, a nossa imagem? Será que a gente tem realmente nos questionado quem somos? Ou a gente vive trocando de máscaras? Ou apenas utilizando uma máscara, como o narrador do Espelho de Machado? E essas máscaras moldadas nos rostos?
como compreender esses fenômenos? Para que a gente cria máscaras? São necessárias? Sim? Não? Esses fenômenos sutis que nos manifestam, elas precisam existir? Nós existimos para além das máscaras? Ou a gente precisa, a cada ação que nos coloca, a cada realização que nós damos por meio da linguagem à realidade, ao mundo, moldar uma máscara no rosto? E qual é esse exercício de tirar todas as máscaras? O que vai nos levar a esse exercício? Ao nada? O narrador de O Espelho vai narrando a sua história propositalmente, em primeiro momento, numa cadência racional, visto que para ele, a princípio, tudo não passava somente de curiosidade científica. Era um espírito de pesquisa, um simples desafio da inteligência. Aconteceu com o especulador de O Espelho, esse homem cheio de certezas inquebrantáveis, quando no dia em que adentrou um lavatório público, e ele se assustou. Ele entra, num determinado momento da vida dele, ele está passando pela rua e ele entra num lavatório público. Esse lavatório público tem um espelho, na verdade tem vários espelhos, e esses espelhos fazem o jogo. Quando ele passa por esses espelhos, ele percebe uma figura. No momento ele olha, ele não se reconhece. Depois ele vê que aquela figura, ele diz isso, aquela figura horrenda era eu mesmo. E a partir daí ele começa o processo de descida. Descida, não para os infernos, mas descida para o abismo, para se soltar, para o livre e aberto, para poder depois voar, para renascer. Então, o narrador do espelho ele vai se deparar com a sua vera forma, rumando a exposição do último horizonte, até chegar a não se enxergar mais, a ver o nada. Esse nada da flor pelágica do mito de Narciso. E à primeira vista, ao nos olhar no espelho, assim como o narrador, nós não reconhecemos, certo? Porque vivemos encobertos pelas diversas máscaras que vamos criando para dar conta de viver. Mas um dia, digo a vocês, é preciso deixar as máscaras caírem e desvelar o não rosto, no brilhante e no polido nada, para chegar a tornar-se o que de fato já desde sempre somos. É isso que esse processo, esse método de pesquisa nos propõe. Fazer com que nós retiremos as de pintar os nossos pensamentos e chocarmos as palavras e a linguagem de fato e nos revisitarmos de fato e nos especularmos. Face a face, ponto a ponto, né? Passagem por passagem, camada por camada dessas máscaras, até conseguirmos renascer como flor pelágica, rumando para um novo ser. Isso é existir. A cada época da nossa vida, a gente precisa fazer esse exercício do espelho. E o espelho do Machado de Assis, que tem aí uma particularidade. Ele tem um subtítulo, que já nos diz muita coisa. Esboço de uma nova teoria para a alma humana. Uma nova teoria para a alma humana? Existe uma velha teoria da alma humana? Existe apenas uma teoria e agora ele está renovando a teoria? Ou existem possibilidades de acontecimento? Aqui já nos dá uma pista da grande diferença, né? E de algumas semelhanças que essas duas histórias vão trazer para a gente. São duas histórias riquíssimas, né? Para a gente nos entender enquanto humano e nos construirmos. E especulando-nos, apropriarmos-nos do que somos, seres humanos em travessia. Foi publicado o Espelho do Machado no jornal Gazeta de Notícias em setembro de 1882. E depois ele ficou fazendo parte da coletânea Papéis Avulsos do mesmo ano. É nela que Machado vai fazer pela primeira vez essa experiência com as narrativas curtas em tom mais realista, mais cientificista, né? O subtítulo do conto ele já nos traz uma questão de uma nova teoria para a alma humana. Existe alguma teoria determinista para algo tão grandioso quanto a alma humana? E aí um breve resumo. Jacobina, o personagem principal é um homem de 45 anos, de origem humilde, que conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação a um posto militar. Mais uma vez, a história já aconteceu. Ele está narrando para se conhecer. Certo dia, ele estava junto com mais 4 amigos em uma casa, debatendo sobre a alma e o universo e outros assuntos. Porém, ele, Jacobina, mantinha-se calado. Todo mundo falava e ele ficava calado. Parecia não estar muito interessado no assunto.
As pessoas agoniadas com aquela situação, teve um dos presentes que começou a questionar e exigiu que ele desse a opinião dele. E ele passa a contar um episódio da vida dele. Mas antes ele vai falando várias coisas. E ele diz o seguinte, eu vou contar para vocês, mas eu não quero que ninguém me interrompa. Ou seja, ele não está afeito a diálogos, ele não está afeito a questionamentos. Ele vai apenas falar o posicionamento dele. Ele pretendia apenas defender a sua teoria e de que cada pessoa possui 2 almas. A teoria dele era de cada pessoa possuía 2 almas, a exterior e a outra interior. E que a cada vez uma delas se sobressaía. Às vezes uma delas matava a outra. A partir de uma aguda interpretação do comportamento humano, Machado de Assis vai expor em um espelho que a nossa alma externa, ligada ao status, do prestígio social, a imagem que os outros fazem de nós mesmos, é muito mais importante do que a nossa alma interna, ou seja, a nossa real personalidade. Diferente do narrador de História de Guimarães Rosa, o Jacobina ele não abre-se ao diálogo e muito menos ao questionamento. Ele já tinha essa própria teoria sobre a alma humana e jamais queria ser contestado. O Machado vai nos colocar o pensamento acerca da questão da máscara, da persona, a qual usamos como subterfúgio para não especularmos. Eu quero ser assim, eu sou assim, imutável, eu não mudo. E construir imagens fechadas de nós mesmos, diferenciando do narrador de Rosa, que se abre para o salto mortal das infinitas possibilidades de um acontecer do humano. Jacobina, tendo ganhado o título de alferes da Guarda Nacional, quando tinha 25 anos, passa por circunstâncias que o ajudam a construir essa máscara. E já não consegue mais enxergar ao seu eu por detrás da máscara. Questões para serem pensadas para o exercício de amanhã. Identidade e diferença entre as histórias de Rosa e Machado. O espelho de Rosa tem um movimento circular especulativo que vai do externo, retirando as máscaras do narrador, que em determinado momento não mais consegue se reconhecer no espelho, pois chega ao nada, para o interior da alma humana, conseguindo chegar a renascer enquanto flor pelágica originária, grávida de possibilidades de acontecer frente à realidade que se mostra. É isso que nos traz essa obra? É isso que se manifesta? E o espelho do Machado, ao contrário, não é um movimento circular, mas é um movimento linear, do interno para o externo, que só consegue se ver, ou seja, existir, frente ao construto da máscara de alferes, que foi imposto a ele, o qual ele acolhe e já não consegue mais se enxergar no espelho sem a farda que lhe foi dada. Jacobina só consegue existir enquanto possibilidade de ser o senhor alferes. E essas aqui são as referências. E eu agora deixo a palavra com vocês. E vou aqui finalizar, por enquanto, descansar a voz. E eu quero ouvir vocês. Porque esse mini curso é isso. Eu apresento, mas o jogo de interpretação é em diálogo, com todos. Muito obrigada. Rita, tem que ligar o microfone. Sim, liguei agora. Thaís, nossa, todos nós estamos assim muito envolvidos. Eu agora proponho que a gente inicie o nosso diálogo. Já tem umas questões colocadas, Thaís, assim, que elas podem ser agrupadas. A professora Cris também fez algumas questões aqui. Eu vou ler. Eu acho que eu vou ler as 2 primeiras dela, que elas estão relacionadas, que é sobre a poética ontológica, e depois também ela fala sobre essa relação Bakhtin e Heidegger, para a gente ver a relação que existe, né? Tem muitos pontos em comuns quando você toca essa construção de educar na perspectiva de tornar, se transformar, e lidar-se pela consciência, né? E aí é na relação com o sujeito, com o humano, sem isso não é possível. Então, ela traz umas questões aqui que nós podemos ver. Depois também a professora Dinaí levantou a mão também no percurso, aí a gente pode retornar com essa discussão dela. Temos também uma da Ana aqui. Então, temos algumas questões, porque nós estamos já às 19h22, então vamos iniciar. Então, ela coloca, né, professora Thaís, você pode
acompanhar aí no chat. Uhum. Podemos dizer que a sua proposta de educar e se especular seria experienciar as questões que são nossas, mas também são do outro, que, como nós, experiencia o mundo em um tempo e espaço onde as experiências coletivas são vivenciadas na e pela linguagem, tais como as narrativas caluniosas, os discursos falaciosos, os argumentos fundamentalistas e outros, né? Que justificam preconceitos, misoginia, racismo, a destruição da floresta, por exemplo, né? Ela deu. Então, ela traz isso, o primeiro questionamento. Uhum. Posso ir responder? Pode, Porque a outra vai falar. Intercalando, né? Tá. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso antes, mas vou responder a professora de novo. Na verdade, essa proposta de educar poético, como eu falei anteriormente, ela não se fecha para as diferenças na construção da identidade. No momento em que eu tento, em que eu utilizo, né, em que eu dialogo com esse método do educar poético rumo ao apropriar-se, eu preciso entender que para eu construir uma identidade, eu preciso das diferenças. Eu não posso negar o diferente. Então, no momento em que eu me coloco frente a uma situação, frente a uma obra literária, frente a um questionamento filosófico, frente a uma situação política, né, social, cultural, eu preciso me questionar, né, questionar as questões que são nossas, porque sou humano, somos humanos, então essa é a nossa identidade, mas nos relacionamos com a realidade de formas diferentes. Essas são as nossas diferenças. Por isso que o Heidegger vai trazer um conceito que ele chama de identidade ontológica do ser humano. A construção da identidade por meio das diferenças. Em um determinado percurso do Heidegger, ele se perdeu aí, né? No momento em que ele se aproxima do partido nazista e se perde na experiência dele. Né? Nunca pediu desculpa com relação a isso, né? Mas fez a meia-culpa quando se isolou numa floresta e começou a escrever, né, os seus textos mais primorosos, percebendo essa questão, né, que não existe um ser único, existe o ser que dá lugar ao humano, que é a nossa identidade constitutiva, e esse humano, esses vários humanos, frente à realidade manifestativa, manifestada a ele, vai acontecer de diferentes formas no ser e no tempo. Quando eu tenho narrativas falaciosas, quando eu tenho discursos de ódio, discursos fundamentalistas, eu tenho uma construção de identidade que não está olhando para as diferenças, que não entende e não vê as diferenças dentro do ser humano e dentro dele mesmo. É o Jacobina. Talvez aí a gente possa entender o Jacobina do Machado como esse construto único do ser humano. Para ele só existe o alferes, o senhor alferes. Diferente do narrador de O Espelho, do Guimarães, que vai se abrir para diferentes possibilidades de acontecer. E o método do educar poético, rumo ao apropriar-se, vem ao encontro do narrador de Um Espelho, que se especula e se entende enquanto possibilidade, e não um construto único de máscara. Thaís, quando o Jacobina termina, ele terminou, que ele estava contando a história dos 25 anos dele, as pessoas estavam tão envolvidas nessa narrativa dele que quando as pessoas se deram conta, ele já estava lá no final da escada. Estava já na escadaria. Já estava indo. Eu ri muito quando eu li, e dá para ver essa questão de identidade e alteridade aí, né? Ele permite, ele narra, mas ao mesmo tempo ele vai também limitando ali. Ele não quer questionar, ele não quer se questionar e nem que ninguém questione ele. Sim, que ninguém questione. Ele vai embora, fala e vai embora. Vamos ver, então, outras questões aqui que foram postas. A Ana
Ana, ela retomou, ela diz assim, esse pensamento se relaciona com o pensamento de Heráclito. Como você estava falando um pouco sobre o conto, na realidade o mito de Narciso, né? No qual disse que ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, né? O de Heráclito. Pois quando se entra novamente, não serão as mesmas águas, nem mesmo o ser será o mesmo. O mesmo, sim, né? É a história da fotografia, né? Quando se deu o advento da fotografia, falou assim, agora eu vou conseguir captar aquela imagem, aquele acontecimento. Não, você capta o momento. Porque no momento que você tira a fotografia, aquilo já aconteceu, já passou. Aquilo já é outra coisa. É o rio, né? Que está correndo. O rio tem uma imagem muito bonita que o meu orientador fala. O rio, ele é e está sendo. É e está sendo. Né? Porque ele é aquilo, mas ele está sendo, ele está correndo. Então, essa questão aí do Heráclito, né, e a questão do mito de Narciso, é isso mesmo. Toda vez que o Narciso olhava para ele, para aquele reflexo dele na água e queria tentar beijar-se, ele não conseguia, porque a água mudava. Né? E ele não entendia aquilo. Né? Ele foi definhando. Porque ele não estava conseguindo entender por que ele não era acolhido por aquela água, e ele foi definhando. Né? Porque a gente não pode realmente adentrar o rio 2 vezes. O rio já é outro, eu sou outra, o tempo é outro, a realidade é outra. E a obra de arte é outra. E o ser aí está marcado, né? Ele está marcado pela temporalidade, né? Esse tempo de vida, esse tempo concreto, né? Ele é um movimento, tem muito a ver com esse movimento, com essa relação. O ser, nessa construção de identidade e alteridade, com a relação, ele é transformado com esse tempo, com essa relação, suas mudanças, suas formações. E eu digo mais, Rita, essa transformação e essa construção dessa alteridade é uma tríade, né? É o ser, sim, o tempo, e eu acho que o espaço é muito importante. Sim, o espaço. Né? É tridimensional. Ainda tem mais uma coisa. Ainda tem mais uma coisa que eu digo que pode ser a 4ª dimensão, tá? E que eu estou pensando sobre isso. A linguagem é a 4ª dimensão. Então, eu tenho o ser, o tempo, o espaço e a linguagem. Eu tenho 4 dimensões de acontecimento. Tá. Vamos pensar, isso é para a gente pensar. Vamos pensar. Temos isso. Aí, vamos agora à pergunta da Dinaí, que ela levantou a mão no percurso. E aí vamos ver ainda se ela retoma essa pergunta. Dinaí, se você quiser fazer, abrir sua câmera. Rita, eu vou deixar, porque nós estamos fechando o tempo já. A gente pode fazer amanhã. Já são pode fazer amanhã. Já são 7h30. Tem uma questão da professora Cristiane também falando sobre quais são as principais críticas do Heidegger feitas ao objetivismo abstrato do pensamento. Legal. Aqui em cima. Eu também posso responder amanhã, né? Porque eu sei que a partir de agora, para de gravar. Eu vou, então eu vou copiar, era bom alguém copiar. Eu já anotei aqui. Você conseguiu? Eu já copiei, Rita, também. Você copiou, colou? Copiei as questões. Tá ótimo. Todas essas questões estão ótimas. Porque ainda tem questões da Ana, né? Colocação da professora Cris também dialogando com a Ana. Isso. Aqui também umas questões assim, Thaís, ainda temos mais uns 5 minutinhos para encerrar, se vir um momento. Aí ela coloca assim, o Guimarães Rosa está todo o tempo colocando em diálogo esse pensamento originário, né, com a voz do sujeito simples, do sertanejo. Ela dialogando com a Ana aqui, com relação... Com essa questão da linguagem originária, né? Não é aquela linguagem originária cheia de preconceito de outro tipo de linguagem, mas é com manifestar. Quando a gente fala linguagem originária, não é aquela primeira linguagem da onde se originou tudo, sim, e aquela é a correta, mas é a linguagem manifestativa. Né? É a linguagem que sai ali do sertanejo. A gente está vendo muito isso, o Rosa faz isso, mas o Machado também. Né? O Alferes, tudo bem, ele era um cara pobre, ele era um rapaz humilde, mas depois que ele se coloca na posição de Alferes, que ele vai construindo essa posição, o Machado também tem essa identidade na linguagem.
né? Na linguagem original, dali daquela realidade, daquele tempo em que ele vive, né? Então, eu acho que os grandes escritores, eles se doam a isso, eles são doação da linguagem, né? Por isso que eu questiono a questão da autoria. Eu não acho que a autoria, o autor da obra, seja o artista. O autor da obra é o ser da obra, são as questões que se dão no artista, que se manifestam no artista, né? E por isso ele está ali. Por quê? Porque nós somos doação da linguagem, né? Isso. Mas a gente pode discutir isso amanhã também. Tá. Então, nós podemos retomar, então, todas Isso. essas questões. Estou olhando aqui. Nossa, que lindo isso. Gente, eu vou precisar que todos vocês, né, como eu falei, leiam os contos, né, e tragam questionamentos sobre esses contos, né? Que tragam aí anotações para que a gente junto possa nos apropriarmos de nós mesmos amanhã, fazermos de nós a experiência da travessia pelo método Educar Poético. Esse método, ele é experiência, né? Então, quando eu me decidi estudar esse método e fazer essa junção da fenomenologia ontológica do Gadamer e do Heidegger com o Educar Poético da Rede Poética, eu decidi me experimentar, fazer uma experiência em mim. Então, eu era ali a atravessadora, a intérprete viajante, né? Tanto que eu narro a minha tese em primeira pessoa, porque eu estou me experimentando ali. Então, aqui, a proposta é essa, a gente se experimentar, né? Então, amanhã é uma experiência que todos nós vamos passar. Então, por isso eu preciso da participação de todos, né? Que não seja falando aqui, mas no chat. Vamos escrevendo, e aí a gente vai construindo junto esse exercício de crítica, de escuta crítica. Aí você poderia trazer para a gente já, então, aqueles slides só daquelas questões, né? Para a gente começar pelas questões. Posso. Tiveram umas questões bem iniciais que você vai perguntando como é essa construção nossa desse ser, desse ser humano, né? E aí desse ser humano no mundo, e aí frente às obras que nós lemos, né? Esses 2 contos aí maravilhosos que eles têm como tema, trazem como uma metáfora para discutir essa alma humana, o espelho. Isso. E aí essa transcendência, né? Então, muito mais no campo da metafísica do que E uma metafísica a partir de Kant, né? Para cá, né? Uhum. Diferente de sai do positivismo, né? Isso, muito interessante. E entra mais acho que é legal você trazer novamente essas questões para a gente amanhã, quando nós iniciarmos. Tá, eu já jogo essas questões para a gente começar. Para retomar. Para retomar. Ok, perfeito. Tá. Então, isso, gente. Acho que nesse momento nós agradecemos a participação de todos. Amanhã seria interessante mais pessoas abrirem suas telas para a gente transformar em um mosaico de participação, que aí amanhã acho que vai ser interessante, que nós vamos conversar com a Thaís a partir dos contos. Foi mandado enviado material para todos, para aproveitarmos o máximo para aprendermos no olhar desses contos com esse projeto, com esse método, né? Esse método Educar Poético, né? Isso. Rumo ao especular-se, ao apropriativo. Isso, então acho interessante a gente se apropriar mesmo desse acontecimento, inclusive desse acontecimento aqui esse momento assim que é partilhado com a Thaís. Então, só temos a agradecer, o GP agradece essa participação já do primeiro dia do minicurso, agradece a todas. E muito obrigada, Thaís, muito obrigada às intérpretes, Joana e a Thaís Romano, e a todos que estão do GeoPé e dos demais grupos que se inscreveram. Muito obrigada. Também só tenho a agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada. Amanhã espero vocês. Espero falar menos e ouvir mais, né?
que eu já apresentei uma proposta e agora eu quero ver se essa proposta a gente consegue junto, né, construir aí uma narrativa de interpretação por meio dessa proposta construída e pensada para uma interpretação de uma obra literária. Vamos juntos, isso é importante. A obra literária ela teve uma época que ela foi perdida, a gente precisa desse resgate, porque é nela que estão as nossas questões, enquanto seres humanos. Né? Enquanto pensadora da linguagem, eu acredito que só a obra literária salva. Não é assim, mas é nela que a gente pode se repensar, né? Se repensar. A compreensão para chegar à conscientização ela é fundamental, né? Seja em um olhar qualquer obra ou qualquer acontecimento da vida. Então, e aí para a construção de leitores, para a formação de professores, né? Para a formação de uma pesquisa mais aberta, né? Para essa crítica literária fechada, né? Que vai analisar as obras. Não, vamos deixar a obra falar, vamos resgatar o texto literário. Ele tem muito mais a nos dizer do que as nossas teorias. Né? Esse método propõe isso, ouvir a obra literária, ouvir o ser da obra. Né? E aí eu acho que a literatura vai ter um gosto muito melhor. A formação literária, né? A formação do leitor, a formação dos formadores de leitor, dos professores, tem só a ganhar com isso. Ok? Então, essa participação de todos. Tá bom, então. Obrigada. Então, podemos até mais. Até mais, até amanhã. Nos encontramos amanhã às 18 horas. Tá certo. Um abraço. Abraço.